Jeremias, capítulo 31, versículo 29. Falei Isaías, mas é Jeremias. Profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 29. Glória, glória, glórias. Está escrito assim: naqueles dias não dirão mais, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Pelo contrário, cada um morrerá pela sua própria iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes é que os dentes se embotarão. Vou ler mais uma vez. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Pelo contrário, cada um morrerá pela sua própria iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes é que os dentes se embotarão. Glória a Deus. Agora eu vou ler mais uma vez e você repete. Naqueles dias não dirão mais, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Pelo contrário, cada um morrerá pela sua própria iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes é que os dentes se embotarão. Pai bendito, querido e amado, diante desta palavra, Senhor, eu oro agora, para que o Senhor, meu Deus, venha falar ao nosso coração, para que, em nome do Senhor Jesus, essa palavra, meu Pai, venha produzir frutos para o qual está sendo enviada. Então, meu Pai, prepara tudo, meu Deus, para que possamos receber essa palavra, Senhor, como um verdadeiro alimento. Que essa palavra venha trazer para nós fé, venha trazer restauração, venha trazer, meu Pai, a Tua presença em nosso coração. Então, meu Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça. Usa, meu Pai, os meus lábios para falar com a Tua igreja. E fala, meu Deus, em cada coração. E que essa palavra vá e produza o fruto para o qual está sendo enviada, no nome santo de Jesus. Pode sentar. Na antiguidade, aquele povo judeu, eles sabiam que muitas vezes quando os pais pecavam, os filhos nasciam sobre uma maldição. O próprio Deus diz que aqueles que não queriam segui-lo, aqueles que eram rebeldes, eles já nasciam sobre maldição. Então você pega os povos ali, que eles nasceram sobre uma dificuldade, sobre uma situação que não era boa, mas aqui no profeta Jeremias, Deus está dizendo, olha, eu vou mudar tudo isso. Essa maldição hereditária, essa situação, ela vai acabar. E esse provérbio que vocês conhecem, das uvas, não vai mais ser falado. Nunca mais vocês vão dizer isso. Vocês lembram que quando Jesus estava andando com os discípulos, ele encontrou um homem cego de nascença, e aqueles discípulos perguntaram para Jesus, quem pecou, ele ou os pais, para que ele nascesse cego? Ele não poderia ter pecado, porque se ele nasceu cego, ele não tinha como pecar no ventre da sua mãe. Mas eles sabiam que a maldição para aqueles que tivessem pecado através dos pais, ela existia. Mas Deus está dizendo, olha, agora isso tudo vai mudar. Vocês vão viver e vocês vão colher aquilo que vocês plantarem. Então isso traz para nós uma segurança. Porque muitas vezes as pessoas nascem num lar onde é cheio de confusão espiritual, pessoas que buscam nos ídolos, buscam lá nas entidades, fazem trabalho nas ruas, no mar, e tantas coisas que o Senhor não aprova.
e as pessoas nascem sobre aquilo, e elas acham que elas estão amaldiçoadas, porque elas nasceram em pecado, mas Deus está dizendo não. Pelo contrário, cada um morrerá pela sua própria iniquidade. E de todo homem que comer uvas verdes, ele está dizendo, todo aquele que pecar, esse é que vai ter o preço, porque o salário do pecado é a morte. Então vocês não precisam mais ficar preocupados com aqueles que foram os antepassados, porque quando você aceita Jesus, quando você entrega a sua vida para Jesus, então você passa a ser uma nova criatura, você passa a ter a marca do Cordeiro. Então no mundo espiritual, o inimigo olha para você e ele diz, ali vai um filho, ali vai uma filha de Deus. Isso traz segurança. Você lembra que já no Antigo Testamento, quando o diabo andava ao redor da terra, e diz lá a palavra que ele foi até a presença de Deus, e ele conversando com Deus, ele diz, olha, como o teu servo Jó procede. Mas sabe por que ele age assim? Porque o Senhor o abençoa de todas as maneiras. Ele tem propriedades, ele tem os filhos abençoados, ele tem animais, ele tem riqueza, fazenda. Mas eu quero ver se eu tocar nele, se ele vai continuar adorando. Eu quero ver se essa maldição vai acontecer. E Deus diz, olha, pode tocar, mas só você não vai matá-lo. E mesmo assim ele continuou adorando a Deus. Por quê? Porque ele sabia quem ele adorava. Era uma coisa individual. Embora a sua mulher, vendo aquele sofrimento, disse para ele, olha, esse teu Deus, ele não vai fazer nada. Você não vai ser curado, você perdeu os filhos, os bens. Abandona esse teu Deus e morre. E o que Jó respondeu? Porque procedes como uma louca. Então ele está dizendo, em outras palavras, a palavra do Senhor, olha, é você e Deus. Não adianta você querer encontrar Deus através de um parente, de um conhecido. Você tem que falar com Deus pessoalmente. Você tem que confiar assim como Jó confiava. E não encontrar desculpas para dizer, mas é que eu nasci dessa maneira, então para mim é muito difícil. Não. E o Senhor aqui, ele está dizendo no versículo 31, eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o pacto que fiz com os seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Esse meu pacto que eles invalidaram, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Então o Senhor está dizendo, olha, eu vou fazer um novo pacto, eu vou fazer uma nova aliança, e não uma aliança conforme eu fiz com os seus pais lá no passado, mas eu vou fazer uma nova aliança. O que Deus estava falando? Deus estava profetizando a nova aliança através de Jesus. Então ele está dizendo, olha, nessa nova aliança que eu vou fazer, não como aquela aliança antiga, quando eu tirei vocês lá do deserto, porque eu fiz uma aliança, eu prometi uma terra que mana leite e mel, eu prometi bênçãos para vocês, mas vocês invalidaram, vocês não acreditaram, por isso vocês não tomaram posse. Você conhece essa história. Quem tomou posse? Josué e Calebe, porque creram na promessa. E nós, quando nós ouvimos uma palavra de Deus, nesse novo pacto, nessa nova aliança, nós temos que ter fé, nós temos que acreditar para poder viver a bênção do Senhor.
E a dificuldade das pessoas, muitas vezes, é crer. Por quê? Porque elas invalidam o pacto. Então elas dizem, isso não vai acontecer. Eu preciso de uma cura, eu preciso de um milagre. Aí o pastor ora, impõe as mãos, o presbítero, os diáconos, e a pessoa, lá dentro do coração, ela duvida. Muitas vezes, se ela conhece ainda a vida pessoal, particular, quando ela vai criando intimidade com o pastor, com o homem de Deus, mais dificuldade ela vai criando, porque ela vê que um pastor, uma pastora, alguém, é uma pessoa fraca também, que também precisa de oração, que também depende da unção de Deus, porque ninguém é super-homem. Então, quando você pega a palavra de Deus, ela fala que Elias, o maior profeta da antiguidade, ele era um homem sujeito às mesmas paixões. Paulo, o apóstolo Paulo, chegou ao ponto de dizer: o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse muitas vezes eu faço. E nós, infelizmente, somos assim. Então, quando Deus está dizendo que Ele iria fazer um novo pacto, e Ele fez esse pacto pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz, no nosso lugar, nós podemos crer nas palavras de Jesus. E o que Jesus disse? Quem pede, pede, recebe. Quem bate, bate, se abre. Então ele está dizendo, olha, aquele milagre que você precisa, aquela porta que se abre, ela vai acontecer, se você continuar perseverando, se você acreditar principalmente no amor de Deus, na bondade do Pai. Então esse Deus, Ele diz na sua palavra, terei eu prazer em sacrifícios e holocaustos, ou antes que esse povo me adore? Mas as pessoas muitas vezes distorcem essa palavra e colocam o sacrifício em primeiro lugar. E aí as pessoas são ensinadas a viver com medo, a cumprir certo ritual, porque ela acha que senão o devorador, o migrador, vai entrar na vida dela, vai acabar com tudo. Mas Deus diz na sua palavra que Ele ama quem dá com alegria. Não por necessidade, e nem por imposição, e nem por tristeza. Então, por exemplo, quando é pedida uma oferta, você não dá uma oferta como se você estivesse colocando o dinheiro na poupança, no investimento, para ter um retorno. Você dá por amor. Você dá porque você diz, não, eu quero ajudar na obra do Senhor. E aí Deus recebe e você é abençoado. Agora, quando distorce as coisas, aí fica difícil, porque as pessoas colocam um Deus como um Deus que está sempre cobrando, trocando, sempre exigindo algo, sabe? E Deus, Ele quer que os seus filhos o amem. Então Ele diz na sua palavra que Ele busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Como você vai adorar a Deus se você tem medo de Deus? Como você vai adorar a Deus se você acha que Deus é um mercador, que Ele só faz algo se você também fizer? A ponto de eu já ouvi alguns pastores dizer, mas o Deus é um Deus de reação. É como na física, toda ação tem uma reação. Então você bate o carro lá na parede, a parede vai responder da mesma forma. Por isso você bate o carro num poste, ele quebra um pouco, mas o poste é meio maleável, não vai quebrar tanto. Agora, se você bate numa árvore que não foi feita para bater o carro, destrói todo o carro, porque a árvore fica fixa e ela reage. E o pessoal faz uma comparação dizendo, não, o nosso Deus,
Ele vai reagir na medida que você provocar a ação. Mas o nosso Deus, Ele vai agir na medida que Ele olhar o teu coração, que Ele olhar a tua fé. Lembra quando Jesus diz para aquela mulher, vai e não peques mais, a tua fé te salvou? Foi salva por quê? Porque acreditou que Jesus era o Filho de Deus. Então, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, e que essa palavra não volta vazia, então você fica livre. Você não fica pensando, fizeram ali trabalhos de macumbaria para mim, é a inveja, é o olho grande da vizinha, é o bolo consagrado, coisas que você vê por aí. Não, por quê? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quem está em Cristo é nova criatura e o maligno não toca. Ele toca se você der lado. Se você mesmo der a brecha, aí você abre a porta para ele entrar. Mas se você estiver em Cristo, então você é nova criatura. Não conforme o pacto que fiz com os seus pais, num dia que tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Esse meu pacto eles invalidaram, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Colocarei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Glória a Deus. Então Deus está dizendo, olha, eu vou fazer um pacto com a casa de Israel, com o meu povo, não aquele pacto antigo, mas um pacto onde eu vou colocar a minha vontade, o meu Espírito Santo, dentro, no coração de vocês. Então ele está dizendo, olha, o teu corpo, ele é templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai confirmar no teu coração aquilo que o pastor está pregando. Se você tem o Espírito Santo, então você vai ter a comunhão com o Senhor. Você vai entender as coisas de Deus, você vai ter poder que vem do alto para resistir no dia mau. Você não vai, em meio às tribulações, falar, ali não tem unção, ali está fraco, ali está forte, porque não é o nosso coração que manda, o nosso coração é enganoso. Mas o que vai mandar? A palavra de Deus. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então não entra nesse engano, mas tem que ser forte, eu quero ver carruagens de fogo, eu quero ver, o Senhor Jesus disse, olha, quando ouvirdes que aqui ou acolá existem sinais, vocês não vão atrás, porque os sinais seguirão aqueles que crerem. Então, se você crê, você verá a glória de Deus. É a força do próprio Deus. E ele diz, olha, eu vou fazer esse pacto, essa nova aliança, e vocês vão ver a minha glória sendo derramada. Vocês vão ver esse Espírito que vai ser derramado sobre toda a carne, como foi profetizado lá pelo profeta Joel, e vocês vão ter a unção do Espírito Santo para conhecer a verdade. Versículo 34. E não ensinarão mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, pois lhes perdoarei a sua iniquidade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então o que Deus está dizendo? Aquela maldição que acontecia, aquela maldição familiar,
aquela situação toda, ela foi quebrada na vida daquele que tem Jesus Cristo como seu Senhor, como seu único, exclusivo e eterno Salvador. Não é Jesus e mais um monte de penduricalho, não é Jesus e mais um monte de santo, não é Jesus e mais uma porção de imagens, não, é unicamente Jesus. Ele se entregou na cruz, ele foi morto, crucificado, e ao terceiro dia ressuscitou. E ele é o único que dá acesso ao Pai, e é o único que pode salvar. Então, se você tem essa consciência, se você tem essa certeza no teu coração, então, quando você desce as águas do batismo, aquele batismo do arrependimento, você é perdoado. Você levanta como uma nova criatura. E ali Deus riscou a cédula contrária, e você, no nome de Jesus, tem acesso à presença de Deus. Glória a Deus. Isso é o mais importante, você entender. Porque se você não entende isso, você sempre fica refém de alguma coisa. Porque o medo, ele domina. E o medo escraviza. Então, quando você tem medo de alguma coisa, tem muitas pessoas que têm medo de Deus. Elas não conseguem amar a Deus porque elas acham que Deus é aquele que sempre está querendo punir. Ela acha que muitas vezes o inimigo está triunfando quando ele já foi derrotado. O príncipe desse mundo foi expulso, disse Jesus. Então, quando as pessoas dizem, mas o mundo não jaz no maligno, o mundo não está dominado pelo maligno, sim. Mas Jesus disse, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós não somos o mundo, nós somos o quê? A igreja viva do Senhor Jesus. Lá no livro do profeta Malaquias diz, e outra vez haverá a diferença entre o que serve a Deus e os que estão no mundo. Então, quando alguém quer comparar você com aquela pessoa que está lá no mundo, um idólatra, um feiticeiro, essa pessoa está pecando. Por quê? Porque nós temos a marca do Cordeiro, nós somos a raça eleita, a propriedade santa, aqueles que foram nomeados pelo próprio Senhor. E isso você tem que tomar posse. Você tem que olhar para você e falar, não, eu sou uma serva, um servo de Deus. Talvez você diga assim, mas pastor, eu tenho certos pecados que só eu mesmo sei. Peça perdão a Deus. E quando você lembrar do seu pecado, você diz, mas o Senhor me perdoou. Eu sou santo, eu sou um vaso novo. Esse pecado não vai mais me dominar. Eu sou livre para adorar a Deus. É como aquele primeiro louvor que nós cantamos. Agora eu sou livre, posso adorar a Deus, porque o Senhor me resgatou de toda maldição. Tudo aquilo que era contrário não existe mais. Mas muitas vezes o inimigo, ele quer colocar pensamentos dizendo, não, mas você não vai receber, você não é merecedor, a tua vida não vai para frente, porque olha, você faz isso, você faz aquilo. E você tem que dizer, não, eu sou um servo de Deus. Eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus, e eu creio na palavra de Deus, eu creio na promessa, naquilo que o Senhor disse. E se Ele diz que o milagre vai acontecer, que Ele é o Deus do impossível, então vai acontecer. Essa cura que eu preciso, vai acontecer. Esse emprego que eu preciso, vai acontecer. Esse concurso que eu quero passar, eu vou conseguir. O que Deus sempre falou para aqueles que Ele mandava
fazer uma missão. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Você tem que se esforçar. Não é ficar ali, eu já orei, como muitos também fazem o contrário, eu já orei e está tudo certo. Entreguei tudo nas mãos de Deus, pastor. Tá, você entregou tudo nas mãos de Deus. E a tua parte, qual é? Que você não precisa fazer mais nada? Não, você faz. Você continua buscando a Deus, você continua procurando fazer o bem, falando a verdade, procurando se alimentar com a palavra do Senhor. Aí o Senhor vai trabalhando no teu coração. De repente vem aquela palavra que eles chamam da palavra rema, que é a palavra que é pregada, e ela vai diretamente lá na tua alma, no teu espírito, e o milagre acontece. Você toma posse daquela palavra e você passa a viver o milagre. Parece muito difícil, mas é simples. É assim como uma pessoa que aprende a falar um outro idioma. Outro dia eu vi uma pessoa que ela falava 16 idiomas. Eu nem sei que línguas que ela falava, porque eu já ouvi falar de português, inglês, francês, alemão e italiano. 5. Ela falava 16. Aí as pessoas falam, olha, mas ela é muito inteligente. Eu me lembro a minha avó, que ela era de origem alemã, e ela me ensinava a falar alemão quando eu era criança, mas muito difícil. E ela disse assim, não, mas se você aprender a falar o alemão, você aprende a falar o inglês, aprende o francês, porque dá um gatilho, você despertou aquilo, tudo fica fácil. E assim é a palavra de Deus, você despertou aquilo, tudo vai vindo. Os sinais vão vindo, vai vindo glória e glória e glória. E o apóstolo Paulo diz que você vai caminhando até aquela estatura do varão perfeito. Você vai subindo de glória em glória, de fé em fé, e vai chegando lá naquele patamar. Você vai chegando cada dia mais na presença do Senhor. Simples. Mas enquanto você não passa essa barreira, você fica muitas vezes virando em círculos, como aquele povo no deserto, e andou 40 anos. 40 anos para lá e para cá. E aquela nuvem andava, eles andavam. A nuvem parava, eles paravam. E tinha dias que a nuvem ficava parada, 3, 4, 5 dias, e ali eles ficavam ali no deserto. Até que Deus movesse aquela nuvem representava a presença do Senhor, e aí eles iam. Por que tudo isso? Porque duvidaram da palavra do Senhor, foram rebeldes. E quando a gente duvida, a nossa vida parece que anda em círculos, parece que você vai para lá, vai para cá, vai para cá. Lembra antigamente que tinha na quermesse um monte de caixinhas, e ele soltava um coelhinho, e ele andava para lá, para cá, para lá, para cá, até ele entrar numa? Muitas vezes nós estamos como aquele coelho, andando para entrar num lugar para se esconder. E filho de Deus não se esconde, filho de Deus levanta a mão, clama e o Senhor responde. Continuando lá no Evangelho de João, no capítulo 9, versículo 1, vamos abrir lá no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 9, verso 1. Você vê que é justamente aquilo que os apóstolos, os discípulos de Jesus pensavam. E diz assim, e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe os seus discípulos, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego?
Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Então, aquele conceito que os discípulos tinham é que toda vez que existia uma doença, que acontecia algo ruim, é porque tinha pecado. E muitas vezes nós da Igreja do Senhor criamos esse hábito, quando um irmão passa necessidade, de falar: ele está em pecado, ele está assim porque ele fez algo contra Deus, como aqueles amigos de Jó, que queriam encontrar um motivo para que ele estivesse sofrendo. Eu já vi pessoas, antes da pandemia, a gente pregava aqui, e ali embaixo tinha uma mulher naquele bar ali que dormia ali. De vez em quando ela aparece, e ela não quer sair da rua de jeito nenhum. E aí as pessoas saíam e falavam: não, essa mulher está ali porque ela está em pecado, porque ela deve conhecer a Deus, mas ela voltou as costas para Deus. É sempre um julgamento, sabe? E é uma coisa que nós não devemos fazer, porque se ela está ali, ela não está ali porque ela gosta, e ninguém gostaria de não estar no lugar dela. Então, em vez de levar uma palavra dessa, era muito mais fácil fazer uma oração, interceder por ela, mesmo que fosse em espírito, do que já dizer: essa aí não tem mais jeito, essa aí vai ficar assim mesmo. E as pessoas muitas vezes são precipitadas na igreja, como esses discípulos que falaram: mestre, quem pecou? Os pais, para que ele nascesse cego? Ou ele mesmo que pecou? E Jesus está dizendo: olha, ninguém pecou, mas é para que as obras de Deus se manifestem. São desígnios de Deus que nós não entendemos muitas vezes e não sabemos o porquê que Deus permite. É como eu disse naquele culto do domingo passado, que nós estávamos falando que iria ter aquela oração que Deus não iria atender, né? Porque muitas vezes a pessoa ora para um parente ser curado, para aquilo, e de repente aquela oração não foi atendida. Por quê? Que Deus resolveu levar aquela pessoa, e a pessoa fica zangada, fica aborrecida, fica com raiva de Deus, fala: orei, não aconteceu nada. Isso tudo, essa palavra não tem valor nenhum. Vocês veem que aquele irmão que estava aqui no domingo passado, hoje ele não veio porque perdeu um parente. Então, quer dizer, a morte, ela existe, e não é maldade de Deus. Por quê? Porque todos vão morrer. Se ele permitiu que o próprio filho dele morresse numa cruz, porque ele sabia que ao terceiro dia ia ressuscitar, e ele tem a mesma promessa para nós, porque ele diz que ele é o Deus dos vivos e não dos mortos, porque para ele todos vivem, e ele tem um projeto para nós passarmos a eternidade ao lado dele. As pessoas muitas vezes não entendem, então elas ficam angustiadas. E é o pecado, que o salário do pecado é a morte. Morreu porque estava em pecado. Morreu porque Deus chamou, porque chegou o dia dele. Ninguém sabe. Agora, enquanto nós estamos vivos, o Senhor Jesus disse que ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. O que é vida em abundância? É você ter prosperidade, você ter a presença de Deus no teu coração. Então, quando você tem essa presença do Senhor, você tem a certeza de que o que você passa é a permissão de Deus. Mas lá na frente tem um porquê, tem um resultado, e aquilo que você plantou, você vai colher. Então, se você planta buscando ao Senhor em oração, essa oração vai ter resposta. O milagre vai acontecer porque você acreditou. E Deus diz: olha, a minha palavra
ela não volta vazia, porque ela vai e ela vai produzir, ela vai fazer acontecer. Então, quando você coloca a tua fé em ação, o milagre acontece. E ele diz aqui, o Senhor Jesus, no versículo 4, importa que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu no chão, com saliva fez lodo, untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. O milagre aconteceu. Aquele homem trouxe um testemunho que as pessoas estavam ali e ficaram atônitas, ficaram ali espantadas, ficaram felizes. E assim é quando você recebe um milagre, onde as pessoas que estão ao teu redor vão ver a glória de Deus, vão ver que você recebeu algo que parecia impossível, mas aconteceu. E assim tem acontecido há mais de 2000 e poucos anos, e o Evangelho continua dando fruto. E as pessoas continuam se entregando a Deus, continuam recebendo Jesus, e essa palavra continua viva. Porque se fosse um livro de história, um livro que não tem valor, já tinha acabado. Se fosse como uma promessa de um político na eleição, que promete tudo e depois que é eleito não cumpre nada, a palavra já tinha terminado, tinha sido extinta, tinha morrido. Ninguém ia dar mais crédito, as pessoas iam falar: isso aqui não tem valor nenhum. Continua tendo valor por quê? Porque tem testemunho, tem verdade. As pessoas acabam vivendo aquilo que está sendo pregado, então elas fortalecem o coração. E aí você tem o coração fortalecido, você não larga de Deus. Você continua com fé. E aí a tua fé vai cada vez fazendo com que você seja mais abençoado. Olha aqui no verso 8. Então, os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto, quando o mendigo, perguntaram: não é este o mesmo que se sentava a mendigar? Uns diziam: é ele. E os outros diziam: não é, mas parece com ele. E ele dizia: sou eu. Você vê que a incredulidade estava ali dominando. As pessoas viram aquele homem cego, de nascença, pedindo esmola, mas quando ele começa a enxergar, as pessoas falam: não é possível. Será que é esse que ficava ali pedindo esmola? Será que não é? Parece que é. E ele mesmo diz: não, sou eu. Uns diziam: é ele, e outros diziam: não, parece com ele. E ele dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como se abriram os teus olhos? Provavelmente esse homem, além de ser cego, ele tinha os olhos fechados, ele nem abria. Então eles perguntaram: como abriu os teus olhos? Respondeu ele: o homem que se chama Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai a Siloé e lava-te. Fui, pois, lavei-me e fiquei vendo. Você vê que a incredulidade, ela dominava. E ele mesmo dá o testemunho dizendo: olha, aquele homem que se chama Jesus, ele fez lodo, ele passou nos meus olhos, mandou eu ir lavar naquele tanque de Siloé,
Eu fui lá, me lavei, voltei enxergado. E essa mensagem, ela é o seguinte: Deus, Ele quer te dar uma nova visão espiritual. Ele quer que você olhe pelos olhos da fé aquilo que até hoje você não viveu. E que você diga para você mesmo: eu vou viver. Eu vou viver esse milagre. Eu vou colocar minha fé em ação. As pessoas que estão ao meu redor, talvez elas digam: será que é aquela pessoa mesmo que viveu esse milagre? Você vai dizer: sou eu. Eu recebi o milagre, porque eu criei na promessa do Senhor. O Senhor quer que você viva essa verdade que liberta de toda situação contrária, daquilo que muitas vezes foi colocado no teu coração, dizendo que você não é merecedor, que você nasceu sobre pecado, que os teus pais fizeram coisas erradas. Talvez você tenha mágoas mesmo com os antepassados, com a família, situações que você viveu, mas Deus quer te libertar de tudo isso. Ele quer que você venha viver um tempo novo, um tempo de colheita. Nós ficamos aí 1 ano e 7 meses com a igreja fechada, estamos recomeçando agora, por causa da pandemia. Pessoas perderam os bens. Hoje eu vi uma reportagem, famílias que não têm alimento nenhum no armário, em função da pandemia, estavam vivendo lá com aquele auxílio do governo, a Bolsa Família, que foi agora cancelada, vai mudar o nome, mas só que até agora não pagaram, então elas não têm nada. Tem um pouquinho de farinha de fubá, um pouquinho de óleo e um pouquinho de chocolate em pó. E a mulher disse que iria misturar aquela farinha lá com o chocolate, fritar lá no óleo, fazer uns bolinhos lá, para as crianças comerem, como café. A situação está difícil, em função dessa pandemia, muitas pessoas fecharam o comércio, mas agora é o tempo da restauração. É o tempo que nós temos que viver tudo aquilo que foi perdido. Sempre ter humildade no coração, sabendo que o Senhor foi quem preservou a nossa vida. Passamos num estreito lascado aí, um mal que poderia ter pego pessoas que eram jovens, que não tinham comorbidade nenhuma, de repente pegaram esse Covid, morreram. Pessoas que eram idosas, que tinham tudo para morrer, sobreviveram. Uma coisa assim que ninguém consegue entender, mas Deus consegue, e Ele preservou nossas vidas. E é por isso que nós temos que agradecer ao Senhor por nós termos chegado até aqui e ainda receber uma palavra que Ele diz que vai restaurar. Nós temos que conhecer a voz do bom pastor, que é Jesus. E você só conhece a voz do bom pastor quando você dá crédito à palavra. Só as ovelhas do Senhor ouvem a sua voz. Quando a pessoa diz assim: eu ouço a palavra, mas não entendo nada, precisa se converter, precisa deixar de ser bode, como diz, para ser ovelha. Precisa se humilhar na presença de Deus, que ao seu tempo Ele exaltará. Nós temos que ouvir a voz do bom pastor, a voz que vem através da sua palavra. O conhecimento que nós temos que ter da graça divina, que perdoa os nossos pecados. Assim como Jesus disse: olha, quando tu orares,
Antes, perdoa o teu inimigo, porque na medida que você perdoa, você também é perdoado. Mas se você reter o perdão, teu pai também não vai te perdoar. Jesus disse, olha, se te derem um tapa aqui, dá esse outro lado. É muito difícil, porque nós queremos fazer justiça com as nossas mãos, com os nossos lábios, mas o Senhor disse, olha, a vingança pertence a mim. Entrega tudo nas minhas mãos, e eu vou cuidar dos teus inimigos. Eu vou colocar eles por terra, e você vai ver a glória do Senhor. Conhecimento da graça que perdoa, que não retém nada, como ele diz. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, pois lhes perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Lembra que Jeremias profetizou isso? É o tempo agora do perdão. O toque do Espírito Santo, aquele que vem com gemidos inexprimíveis, aquele que fortalece o teu coração, aquele que te traz paz. Sabe aquela paz que excede a todo entendimento? Que o Senhor Jesus disse, eis que vos deixo a minha paz. Não vou dar a minha paz como dá o mundo, porque o mundo não pode receber essa paz. Então, no meio da luta, da tribulação, você tem o equilíbrio, o domínio próprio, porque você tem paz no coração. Quantas vezes eu vejo pessoas que vão para a igreja, elas ficam mais atribuladas do que as que estão no mundo. Porque as que estão no mundo, elas vão lá no quiosque, toma cerveja, toma caipirinha, uísque, se diverte, toca samba, faz o que quiser, esquece, e está tudo bem. Depois começa o novo dia. E o crente não, ele não faz nada, mas ele só vive amargurado, porque ele não pode fazer nada, porque ele está acanhado, tudo é pecado, e muitas vezes ele fica refém disso, e ele não consegue receber a paz do Senhor Jesus. Tudo é motivo para ele ficar nervoso, tudo é o diabo, o diabo, meu Deus. Você tem que vencer, tendo essa nova visão espiritual, de que Deus te chamou para você ser filho e filha, e para você olhar para o alto, e em meio às lutas, falar como Jó, mas eu sei que o meu Redentor vive. Ninguém pode tirar a minha paz. É como quando você está no trânsito, dirigindo, vem um carro lá, dá uma freada, dá uma fechada, ele tenta tirar a tua paz, mas se você tiver equilíbrio, você continua o teu caminho. Na rua, na fila, vem alguém furar a fila, se você for pavio curto, você já começa uma discussão lá, acabou a paz, acabou tudo em confusão. Mas se você contar um pouquinho até 10, aí o ânimo abaixa, casamentos são restaurados, relacionamento com os filhos, com os pais, com os familiares, com o vizinho. Por quê? Porque o Senhor disse que a palavra branda desvia todo furor. Isso é que nós temos que ter no coração, pensar, o que faria Jesus? Se acontecesse isso, e fosse eu, fosse Jesus, o que Jesus faria? Será que Jesus saía quebrando tudo? Agora, teve um dia que Jesus, um dia não, 2 vezes, que Jesus foi no templo, e ele realmente quebrou tudo. Pegou o chicote e pôs o pessoal para andar. E você sabe quando foi? Quando eles quiseram fazer da casa do Senhor mercado. Eles falaram, Jesus falou, olha, a minha casa, ela é chamada casa de oração. Vocês têm transformado a minha casa num covil de salteadores. Isso é aquilo que Deus não perdoa. É usar o nome dele
indevidamente para querer enganar as pessoas. E quantos são enganados, ficam reféns de homens, porque não creem na palavra do Senhor. Deus quer dar uma nova visão espiritual. Ele quer que você conheça a verdade. Ele quer que você receba o perdão que dá a paz. Vamos se colocar de pé. Pai soberano, bendito e amado, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra, porque eu sei, meu Deus, que o Senhor veio falar ao nosso coração. E nesse momento, Pai querido, eu peço que o Senhor olhe para cada irmão e irmã que aqui está, porque todos nós, Senhor, precisamos de algo que venha do Senhor, algo que venha dos céus ao nosso encontro. Então, meu Deus, traz agora, meu Pai, a cura, a restauração. Age, meu Deus, a favor de todos nós, para que nós possamos verdadeiramente viver tudo isso que foi pregado. Nós queremos, Pai querido, que o Senhor nos dê agora uma nova visão espiritual, que o Senhor, meu Deus, faça com que cada pessoa que aqui está possa, a partir de agora, Senhor, ouvir realmente a voz do bom pastor. E se ela já ouvia, que ela continue ouvindo e que o Senhor confirme em cada coração. Que o Senhor, meu Pai, coloque em cada coração que o Senhor é o Deus da misericórdia, é o Deus da graça, o Deus que age poderosamente. Que o Teu Espírito, Senhor, venha habitar no nosso coração, venha nos fortalecer, nos trazendo o perdão e a consciência, Pai querido, que nós somos os Teus filhos amados. Então, meu Pai, age poderosamente ao favor de todos nós e enche-nos com a Tua presença. Trabalha, meu Deus, no coração do Teu povo, na Tua igreja, para que todos nós, meu Pai, possamos viver o milagre. Viver, meu Deus, a bênção do Senhor, que enriquece e que não acrescenta dores. Por isso nós oramos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Diga amém e graças a Deus. Aleluias. Glória, glória, glórias. Aleluias. Glória a Deus. Ser como criança, amar pelo que és, voltar à inocência, acreditar em Ti, mas às vezes sou levado, abrace e receba o abraço do Senhor Jesus. Ele está no meio de nós. Fale para Deus, fale para Jesus aquilo que você precisa. Seja como uma criança que confia no Pai, uma criança que entrega todos os problemas na presença de Jesus. Como que é inocência, para a inocência. Oh, aleluias. Abrace Jesus. Pela fé, Ele está agora te abraçando. Ele está te curando, te restaurando. Está tocando no teu coração. Está fortalecendo o teu espírito, para que você tenha uma visão espiritual nova, para que você conheça a verdade que liberta, para que você possa ouvir a voz do bom pastor, para você saber que o Senhor perdoa, porque Ele é o Deus do amor.
posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu afago. Vamos aplaudir Jesus. Uma boa semana para você, que você possa viver todas as bênçãos que foram declaradas hoje, que no próximo domingo você tenha a alegria de voltar à casa do Senhor, que você possa levar a unção de Deus para a tua família, para a tua casa, para o teu lar. E lembre-se, você é luz nas trevas, você tem o brilho de Jesus, e aonde você for, Ele diz: eu nunca, jamais te deixarei. Então vai em paz, vai na presença do Senhor, tenha uma semana abençoada. Terça e quinta nós temos uma oração às 22 horas, com uma palavra rápida. Se você tiver acesso à internet, é na página do Facebook da Paz e Vida. É facebook.com/Paz e Vida Peruíbe. Às 22 horas, toda terça e quinta-feira, a gente também ora ali. Tem várias pessoas que acompanham, porque nesses dias que a gente passou do ano e meio fechado, a gente orou diariamente, sempre pedindo a Deus que abençoasse a nossa casa, que nos livrasse, que nos abençoasse, nos alimentasse com a palavra, e assim aconteceu. Então vamos aplaudir Jesus e vai em paz.